Às 7h30 da noite, nós temos Portuguesa e Goiás e ainda o Flamengo contra o Internacional às 9 horas da noite. Sem vencer há 3 jogos, o Goiás desafia a Portuguesa no Canindé e precisa vencer até mesmo para se afastar da zona do rebaixamento. Com os resultados de ontem, o Verde ficou a apenas 2 pontos do Z4. Para o duelo de logo mais, o técnico Anderson Moreira não conta com o lateral direito Vitor, que sequer viajou com a delegação. O técnico Anderson Moreira sabe das dificuldades de enfrentar a Portuguesa no Canindé. Não, eu acho que o mais importante é a gente poder competir com a Portuguesa. É uma equipe que está extremamente voltada para a competição mesmo, para competir dentro de campo, uma equipe que está com uma marcação muito forte. Tem no Souza, né, sem dúvida nenhuma, um jogador que é o cérebro do time. Quando ele pega a bola, ele cria situações de envolvimento. O Gilberto vivendo um grande momento fantástico do Gilberto, uma ascensão assim. Eu já conhecia esse jogador já há algum tempo, né, até no momento que ele esteve no Internacional. E o trio de volantes, né, com muita força, uma linha de 4 consistente, o Luiz Ricardo com uma profundidade boa, o Rogério também, muita segurança dos 2 zagueiros, o Lauro, que é um grande goleiro. Então, assim, a equipe toda tem muita qualidade. Tem um atacante rápido pelo lado, que é o Bergson. Então, é uma equipe que tem muita qualidade, sabe muito bem o que fazer dentro de campo. Nós precisamos, né, de competir muito nesse jogo, porque é um jogo importante. E para sair com resultado positivo, a gente tem que jogar no nível que eles estão jogando. Na 11ª colocação e com a mesma pontuação do Goiás, a Portuguesa não tem nenhum desfalque para o jogo de logo mais. O técnico Guto Ferreira deve repetir a formação que venceu o Santos. No último treino, Ferdinando foi poupado devido a dores no joelho, mas a comissão técnica garante que ele não é problema. A escalação provável da Lusa é Lauro, no gol, Luiz Ricardo, ex-Vila Nova, né? Temos ainda Moisés Moura, Valdomiro Rogério no setor defensivo, Ferdinando, Bruno Henrique, Moisés e Souza no meio-campo, Bergson e Gilberto no ataque. É esse o time provável da Portuguesa para o jogo de logo mais contra o Goiás no Canindé. Pedreira para o Verde, hein, Bessa? Pedreira, até porque a Portuguesa tem uma das maiores sequências de vitórias. É a segunda melhor campanha do retorno. Em casa também tem esse dado positivo com relação à atuação nos jogos no estádio do Canindé. Esse Bergson que nós vimos aí, que vai formar o ataque da Lusa juntamente com o Gilberto, é aquele que veio aqui no Vila, emprestado pela equipe do Grêmio. Por aqui, jogou pouco, ficou muito mais como opção no banco de reservas do que efetivamente no time do Vila Nova. Só que agora ele está perigoso, inclusive, em chutes de fora da área. O Goiás precisa estar atento e eu quero observar muito bem como será o comportamento do Thiago Mendes e também do Amaral. Se serão os dois, se eles vão se revezar ali na lateral direita ou se um vai ficar mais fixo do que o outro. Eu também estou curiosa para ver como é que vai funcionar aí essa improvisação na lateral direita. E aí eu quero saber do Pedro Henrique Rabelo, se ele está confiante na zebra na noite de hoje no Canindé. O que o Goiás precisa fazer para superar a Lusa? Antes, Cecília, só devido aos resultados de ontem, a diferença que era de 4 pontos para a zona de rebaixamento, ela caiu só para 2 pontinhos. O Goiás está muito perto da zona de rebaixamento. E se perder hoje, a situação fica delicada, porque aí domingo já tem o Bahia, que também está na parte intermediária da tabela. Acreditar em zebra no futebol é sempre muito complicado, né? Você sempre tem que contar, igual ontem. Ninguém contava com várias zebras e elas aconteceram. Mas assim, falando de futebol mesmo, esse time da Portuguesa vem mostrando um futebol que convence. E o Goiás vai ter que ter, por exemplo, essa situação aí de não poder contar com um jogador titular na lateral direita, a gente não sabe o que o Anderson está pensando. Tem a possibilidade do Amaral? Tem, mas também tem a do Thiago Mendes, também tem a possibilidade do Yuri. Então a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça do Anderson e também tem a situação do meio-campo, que ele pode inventar o Sacha como titular, já que ele fez isso no treinamento. É aguardar. Só sei que mais importante do que o rendimento do time tem que ser o espírito do grupo e principalmente, não sei, uma conversa que o Anderson tem que ter com um grupo de jogadores, porque agora é a hora. Esses 2 próximos jogos são contra times que estão muito próximos na questão de pontuação do Goiás.
E se não der agora, o torcedor do Goiás vai ter que passar por um sofrimento que ninguém estava imaginando que ia passar, que é uma possibilidade de rebaixamento, que é uma situação péssima para o Goiás. Pois é, e aí o Pedro Henrique Rabelo, essa semana, ele tinha alertado para o momento de altos e baixos, né, da Portuguesa, o bem me quer, mal me quer. Dentro do Canindé, a Lusa tem feito muito bem o dever de casa. Perdeu apenas 2 partidas neste Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, o mando de campo é fantástico da Portuguesa. Né? Mas será que vai correr o risco de repente, estar no mal me quer, já que ela vem de uma vitória contra o Santos, Bessa? Pode ser, mas dificilmente isso vai acontecer. É lógico que existem essas situações das zebras, colocada há pouco pelo Pedro Henrique Rabelo, mas é um jogo muito perigoso para o Goiás. E até buscando dentro desse comentário que o Pedro destacou com relação a um perigo de lutar contra o rebaixamento nas últimas rodadas, a gente tem que estar muito atento com relação ao crescimento do Bahia. O Vitória estava brigando lá em cima no G4, ontem o Bahia já venceu o Vitória. Também tivemos e estamos observando o crescimento da Ponte Preta, equipes que estão em baixa na tabela e que estão crescendo. O Goiás tem que estar muito atento com relação a isso. Todo mundo está falando, Cecília, do Gilberto, que vive um bom momento. O Anderson destacou muito o Souza, mas tem um outro jogador muito interessante nesse meio campo da Portuguesa, que é o Moisés. Inclusive, o Goiás quis contratar esse jogador no início do Campeonato Brasileiro. Ele dá todo o suporte ali pro Souza ter mais liberdade. É um jogador assim, eu não quero comparar, mas ele é como o Ricardo Goulart. É aquele jogador de meio campo que tem competência para marcar, mas que tem uma qualidade muito, muito grande para armar jogadas. Então é bom o Goiás ter cuidado também com esse Moisés, no qual o próprio Goiás quis contratar no início do Campeonato Brasileiro.